E aí, galera, tudo bem? Professor Tiago aqui, começando mais um Chave do Enem para o segundo ano. É isso aí, olha, já estamos no terceiro ciclo de 2024. Para você que nos acompanha, seja bem-vindo. Estamos no ar com linguagens. Gosta de linguagens? Vou confessar que depois da geografia é a área que eu mais gosto, hein? Fez o simulado, participou ali durante a semana? Legal, senta aí, manda no nosso chat a sua participação, pega o simulado e começamos juntos mais uma live do Chave do Enem. Para começarmos, vamos com língua portuguesa, afinal de contas, né? Nossa língua materna. Preparadíssimo? Pegou o seu material de estudos, pegou ali o seu suquinho, a sua água, a pipoquinha bem leve para nós começarmos? Então senta, porque está no ar, Chave do Enem, e começamos com ela. Língua portuguesa sempre está associada a quem? Professora Ângela. Vem para cá, professora, vem começar, vem startar nosso programa. Rodou vinheta! Galerinha, e aí, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Eu sou a professora Ângela Cipriano Ramos e vamos juntos aí trilhar esse caminho hoje, tá bom? Então vamos à nossa primeira questão, mas antes da primeira questão, vamos ver o que a gente vai ter na aula de hoje. Olha só, gente, nós estamos em pleno estudo de análise sintática. E para a aula de hoje, para a resolução de alguns exercícios, foram escolhidos ali exercícios relacionados a complementos verbais, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e agente da passiva, tá bom? Antes também de nós falarmos aí sobre as questões propriamente ditas, eu quero falar um pouquinho, se você está chegando hoje, se você nunca nos assistiu, me desculpe para aqueles que sempre estão aqui conosco, mas eu vou repetir essa informação, ok? Eu gosto sempre de começar a leitura lendo o enunciado da questão, porque assim a gente ganha tempo quando a gente tiver que ler o texto, porque assim a gente já vai focado naquilo que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, a organização que aparece aqui, normalmente não é a organização que vocês terão no vestibular e no Enem, que normalmente a gente tem primeiro o texto, aí depois o enunciado e as alternativas, tá bom? Então fica aí a dica também para os seus estudos para você ganhar um plus aí de tempo, tá bom? Primeira questão então, pela norma culta e em se tratando de um texto escrito, o pronome pessoal oblíquo o e as alterações derivadas desse uso é a forma adequada para ocupar o lugar de um termo sintático conhecido como. E aí a gente tem o texto, ó. Considere o segmento de texto extraído da carta de uma mãe costureira à redação do Jornal da Tarde em Amado, Jorge Capitães de Areia. Senhor redator, desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nestas coisas de escrever, e se hoje vem a vossa presença, é para botar os pontos nos is. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães da areia, e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles. E disse que ia perseguir eles. O uso do pronome pessoal reto em sentença, na posição de complemento verbal, é típico de variante coloquial, aqui expressa pela falta de uma pela fala de uma costureira, tá? Então, era isso que era pra gente considerar, ó, esse trechinho. E disse que ia perseguir eles, tá? E aí, o que você se lembra desse conteúdo aí que você está estudando? Será que, né, esse problema do uso do eles nessa frasezinha, né? Tem a ver com o quê? Com objeto direto, adjunto adverbial, aposto, complemento nominal ou sujeito. Olha lá. Em se tratando de um texto escrito, o pronome pessoal oblíquo o e as alterações derivadas desse uso é a forma adequada para ocupar o lugar de um termo sintático conhecido como. Então, qual é o termo sintático
que está sendo colocado naquele lugar, que está de acordo com o linguajar do cotidiano, não de acordo com a norma culta da nossa língua, e estaria em que posição ali? Objeto direto, adjunto adverbial, aposto, complemento nominal ou sujeito. Vamos à resposta? A gente teria aqui, ó, é simples, ó, e disse que ia perseguir eles. Esse eles aí, a gente já entendeu que está no uso da linguagem do cotidiano, coloquial, né? Que nós deveríamos substituí-lo ali pelo pronome o, nesse caso, os, né? Seria, inclusive, persegui-los, né? Porque quando a gente tem esse os, que vai ficar no lugar daquele pronome pessoal, eles ali, na norma culta, né, gente? Quando isso daí estiver relacionado à palavra que veio antes, que eu não vou falar, senão já vai ficar muito fácil para você responder, depois eu respondo, tiver seguido desse perseguir e ele terminar com um R, eu não posso dizer perseguir os, daí fica se transformado em lo, lá, los, las. E se fosse uma forma, não vou dizer a palavra, que terminar em M ou N, por exemplo, encontraram, e aí eu teria um pronome oblíquo o ou a, aí seria no, na, nos, nas, tá? Já dei muitas dicas, né, gente? Essa não tá tão difícil. E aí, que termo sintático é esse eles que, na verdade, tinha que ser o os ali, né? Objeto direto, né, gente? Isso daí é um complemento verbal do verbo perseguir. Ia perseguir quem? Eles. Ou, no caso da norma culta, persegui-los, né? Então, ele está na posição de objeto direto. Fica a dica também, tá? O pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que a gente chama de pronome pessoal do caso reto, não oblíquo, que seria o o, ele só pode estar na posição de sujeito na oração. E aí ele não está. Então, por isso que não pode ser usado perseguir eles, e sim persegui-los. Por isso que tem que fazer essa mudança na escrita, principalmente numa situação de uso da língua padrão. Tá bom? Deu para entender a lógica? Então, a gente só poderia ter ali o objeto direto, porque é o complemento do verbo perseguir. Não é um adjunto adverbial, porque os adjuntos adverbiais eles estariam relacionando uma circunstância ao verbo, né? Ou de tempo, ou de lugar, ou de modo. Esse los, né? Ou, de acordo com a norma coloquial, eles não têm ideia de tempo, nem de lugar, nem nada disso. Aposto muito menos. Não é um termo que está explicando uma palavra anterior, tá? Então, tá errado. Complemento nominal, muito menos. Esse eles ali é complemento do verbo perseguir e não de um nome, não de substantivo, de um adjetivo. Então, não tem como ser complemento nominal e muito menos de sujeito. Porque se tivesse na posição de sujeito, estaria correto, né? Eu só poderia usar esse eles fizeram a tarefa. Eles foram perseguidos. Mas não está nessa situação ali no texto. E disse que ia perseguir eles, perseguir alguém. É a situação de um objeto direto. Tá bom? Questão 2. Vamos lá. Acerca do último parágrafo, o projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagarto. Começou há 6 anos e nesse tempo foi registrado apenas um caso de feminicídio na cidade. Pelo grupo já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições. Estou aprendendo várias coisas. Se eu pudesse não errar, voltava para trás, disse o homem. Considere as afirmativas a seguir. Então, aqui a gente tem um texto. Para ser bem sincera, não tem necessidade de você ler esse texto, porque ela é uma questão puramente gramatical. E pela parte que já foi destacada aqui, ó, você já consegue responder a essa questão. No máximo, assim, estourando, né? Ele está falando
que a partir do último parágrafo. De repente, se você quiser ter um contexto maior, você pode ler o parágrafo anterior ali, ó. A gente vai trabalhando numa escalada para os crimes mais simples, oferecendo a mediação. Houve descumprimento, a gente vai para a investigação como medida protetiva. Se ele descumprir, a gente pede a prisão, disse a delegada Ana Carolina Machado Jorge. O projeto é uma parceria da universidade, e aí vem todo aquele trecho que foi destacado, tá? Então, em algumas situações, raramente no Enem, mas em alguns vestibulares isso acontece. Então, eu tenho ali uma questão que não tem necessidade de você ler o texto todo, a não ser entender o contexto geral da frase, tá? Mas como aqui a gente só tem que ver a função sintática dessas palavras, não é necessário, tá bom? Então, olha o que diz ali na afirmativa 1. O trecho, um caso de feminicídio, é complemento verbal nesse período. O que é um complemento verbal? Complemento de um verbo, tá? Será que é isso que está acontecendo ali? Afirmativa 2. O sujeito do verbo começou foi citado anteriormente. Projeto. Então, será que o sujeito do verbo começou é o termo projeto pelo contexto? 3. O verbo passaram concorda com o sujeito mais de 300 homens. Também está certa essa afirmativa? E 4. A expressão as lições é sujeito do verbo foram. E aí, o que você responde como certo? Alternativa A, somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. B, somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. C, somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. D, somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Ou E, somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. E aí? O que está certo e o que está errado aí? Já conseguiu responder? Então, vamos lá à nossa resposta. Se você colocou a alternativa E, você acertou. Então, tudo ali está certo, menos a primeira afirmativa. Agora, vamos entender por que ela está errada. Ó, o trecho, um caso de feminicídio, é complemento verbal nesse período. Vamos ler ali, ó. O projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da cidade de Lagarto. Começou há 6 anos e, nesse tempo, foi registrado apenas um caso de feminicídio. Para prestar atenção aqui, ó. Esse um caso de feminicídio, ele é complemento de foi registrado ou ele é sujeito? O que foi registrado? O projeto, né? Nesse projeto, na verdade, foi registrado o quê? Apenas um caso de feminicídio. Aqui nós temos um objeto direto. E não, como disse aqui, não, peraí, gente, desculpa, é o contrário. Vamos lá, volta a fita aí. Nesse texto aqui, apenas um caso de feminicídio na cidade foi registrado. A gente teria essa ordem da oração. O que foi registrado? Apenas um caso de feminicídio na cidade, tá? Então, a gente tem isso, na verdade, em vez de ser um complemento verbal, é o sujeito da oração. Mas como assim, professor? O sujeito apareceu no final. Gente, você deve ter estudado, quando você estudou sujeito, que o sujeito ele pode vir anteposto ao verbo, antes do verbo, ou pós-posto ao verbo, que é o que está acontecendo ali, tá? Então, a gente teria essa frase totalmente invertida. Ó. Começou há 6 anos e, nesse tempo, apenas um caso de feminicídio na cidade foi registrado. Esse verbo foi registrado, ele não precisa de complemento. É isso. Sei lá, o ocorrido foi registrado. Apenas um caso de feminicídio foi registrado. Acabou, ele não precisa de complemento. Tá? Então, se ele não precisa de complemento, não tem como um caso de feminicídio na cidade ser o complemento verbal. Errado, tá? Então, por isso que tudo que tem o 1 ali, ó, a letra A letra B e a letra C estariam erradas, já logo de cara, tá bom? Presta atenção na leitura, porque ó, até no começo ali eu estava meio desatenta, eu já estava falando coisa errada para vocês, né?
Lembrem-se de perceber que tipo de verbo é, se ele é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, se é um verbo que precisa de complemento, se esse sujeito está na ordem inversa da oração, tá? Para não errar. Agora, em seguida, a gente tem ali a afirmativa C. Por que ela estaria errada? Porque não incluiu a 2, ó. O sujeito do verbo começou foi citado anteriormente, projeto, tá? E o que começou há 6 anos? O projeto. Isso é uma forma de a gente ocultar o sujeito, porque ele já foi mencionado lá no começo do texto. É uma forma de manter a coesão textual, mas colocando ali esse verbo elíptico que a gente chama, um sujeito oculto, mas que a gente encontra ele ali no contexto da frase, tá bom? Então, isso daí estaria correto. O sujeito do verbo começou foi citado anteriormente, que é projeto. Alternativa 3, né? Afirmativa 3. O verbo passaram concorda com o sujeito. Vamos achar ali, ó. Pelo grupo já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições, tá? De novo, a gente tem um sujeito na ordem invertida, ó. Mais de 300 homens já passaram pelo grupo, tá? Então, essa frase foi toda invertida. Então, também estaria certo. E a expressão as lições é sujeito do verbo foram. De novo, a gente tem uma frase invertida. E as lições foram muitas. Certo? Então, lembre-se dessa situação, por favor. Não vai fazer igual eu que estava a boca aberteando aqui, ó, no início da questão, tá? A gente pode ter ali a ordem da oração invertida. Então, por isso que somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas, tá bom? Questão 3, olha ali o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, né? Essa é uma questãozinha fácil, ó. Assinale a alternativa com a sequência correta. É fácil, mas não é, né? Então, o que você precisa ter de conhecimento aqui? O que é o predicativo do sujeito e o que é o predicativo do objeto? E aí, nós teríamos ali a ordem, né? A finalização da pintura resultou magnífica. O que é esse magnífica? Predicativo do sujeito ou do objeto? A doença o deixou irreconhecível. Predicativo do sujeito ou do objeto? As duas mulheres entraram no recinto sérias. Séria seria predicativo do sujeito ou do objeto? E achavam-no um gênio. Predicativo do sujeito ou do objeto? Tá? É isso que você precisa verificar aí, ok? Vamos à alternativa correta? Se você marcou a alternativa B, você acertou. Mas como assim, professora? Então vamos lá, vamos relembrar esses conceitos aí, ó. Predicativo do sujeito, o que é isso? É uma característica do sujeito. Predicativo do objeto é uma característica do objeto. Olha aí, fácil. Parece que é fácil, né? Mas vamos lá, ó. A finalização da pintura resultou magnífica. O adjetivo aí, que está agora na posição de predicativo, né? Se refere a que parte da frase? Ó, a finalização da pintura. Isso é o que nessa frase? É o sujeito, não é objeto, né? Então, predicativo do sujeito. Olha aí, a primeira não estava tão difícil. Você pensando na primeira, você já saberia que poderia ser só ali duas opções, ou B ou D. Mas vamos continuar. A doença o deixou irreconhecível. Como se na norma, no cotidiano, a gente dissesse assim, ó. A doença deixou fulano irreconhecível. Esse o tá na função de objeto do verbo deixou. Tá? E esse irreconhecível está se referindo a quem? A doença ou a essa pessoa que ele está se referindo? A pessoa, que está na função de objeto. Então, nós temos aí um predicativo do objeto. Entenderam o raciocínio? Depois, a próxima. As duas mulheres entraram no recinto sérias. Tá? Esse sérias não se refere a nada do predicado, e sim ao sujeito. As duas mulheres estavam sérias. Então, predicativo do sujeito, né?
E por último, achavam-no um gênio. Quem que é o sujeito? Eles achavam alguém um gênio. Esse um gênio está caracterizando esse alguém que eles achavam, ó, o objeto. Então, é um predicativo do objeto, ok? Questão 4, olha lá, mais uma questãozinha gramatical. Mesmo com todos os efeitos positivos, a lei das cotas tem sido rechaçada por grupos conservadores e neonazistas, inconformados com a presença dos negros nas universidades ou em postos de mando em algumas empresas. O termo em destaque, então aqui a gente só vai avaliar este termo, ó, por grupos conservadores e neonazistas. Exerce função de. Então, a gente tem o texto, que neste caso vai seguir o mesmo padrão daquela outra questão. Pelo contexto ali da frase, do pedaço, do excerto que eles já colocaram no início da questão, não há necessidade de você ler o texto, a não ser que você queira entender o contexto todo, tá? Mas nesse caso não há necessidade. O que seria esse termo? Por grupos conservadores e nazistas. Ó, vamos lá de novo. A lei das cotas tem sido rechaçada por grupos conservadores e neonazistas. Então, a gente tem partícula passivadora, agente da passiva, complemento nominal ou adjunto adnominal, tá? Então, vamos lá. O que você responde? Tem um detalhezinho aí que vai fazer toda a diferença na sua resposta. Será que você consegue já perceber? Então, vamos lá. A resposta correta é a alternativa B, agente da passiva. Mas como assim, professora? Vamos lá, vamos lá. A lei das cotas é o sujeito. Tem sido rechaçada é o predicado, né? Por grupos conservadores e neonazistas, também faz parte do predicado. Agora, presta atenção no detalhezinho que eu tinha dito para vocês anteriormente, que esse detalhezinho faria toda a diferença. A lei das cotas, ali nessa frase, esse sujeito, ele é um sujeito que faz ação ou que recebe ação? A lei das cotas foi ou tem sido rechaçada por alguém. Ela recebeu ação, não é ela que rechaçou, tá? Não está dizendo ali, a lei das cotas rechaçou. Ela tem sido rechaçada por alguém. Então, quando o sujeito da oração não é um sujeito agente, a gente fala que a frase está na voz passiva quando isso não acontece. E é o que está acontecendo ali. Eu tenho um sujeito, eu tenho uma frase na voz passiva. Quando eu tenho uma frase na voz passiva, o sujeito não faz ação, que é normalmente a forma que a gente mais usa, o sujeito. Eu fiz, eles fizeram, a empresa comprou e assim por diante. Não tá nessa forma, tá? E aí, se existe alguém que vai fazer a ação. Que nesse caso, quem é? Os grupos conservadores e neonazistas. São eles que fizeram a ação verbal, tá? Que está na posição de agente da voz passiva. Porque são eles que fazem ação quando o sujeito não faz ação. Quando a frase está na voz passiva. Então, se você tivesse prestado atenção nisso, você não erraria uma questão como essa, tá? Porque, primeiro, por grupos conservadores e neonazistas, não é uma partícula passivadora. Não tem ali um C, por exemplo, que poderia transformar isso na voz passiva. O que está transformando essa frase na voz passiva é justamente o sujeito não fazer a ação e a gente tem ali, ó, dois verbinhos juntos, ó, uma locução verbal, tem sido, certo? Então, isso é que está transformando a frase na voz passiva e não o por grupos conservadores. Tá erradíssimo. A C, complemento nominal. Ah, mas professora, por grupos conservadores não pode ser complemento nominal de rechaçada? Não, porque aqui, por grupos conservadores, é quem faz a ação, já que o sujeito não fez. O sujeito é um sujeito paciente, tá? E muito menos um adjunto adnominal, ok? Vamos para a nossa última questão de hoje, que vai trazer essa propagandinha aqui, ó. A mensagem transmitida pela propaganda
está centrada na duplicidade de sentidos no contexto do termo. Então, qual é o termo dessa propaganda que tem duplo sentido? Será que seria o termo? Será que seria ruim, né? Será que é o termo propaganda, negócio, grande, fechar ou seu? Olha lá, você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda. O seu. O que tem duplo sentido aí? Isso é fácil, né, gente? Vamos à resposta rapidinho? Fechar, né? Porque, ó, você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda. Esse fechar pode ser no sentido positivo, né? De você ter efetuado um grande negócio, ter feito um grande negócio. Ó, ele fechou comigo, né? Ele tá junto contigo. Ou ele pode ter o sentido de fechar mesmo, de você acabar com o seu negócio, né? Então, o termo que tem esse duplo sentido é o fechar. O seu é só se refere à pessoa a quem ele se refere. Negócio não tem duplo sentido. Grande também não tem duplo sentido. E muito menos propaganda. Tá bom? Então, é realmente o verbo fechar. Ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado a aula, tenham tirado as dúvidas e assim que você possa trilhar um lindo caminho aí para o seu vestibular e para o Enem. Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço! Fala, segundão, voltamos aqui em língua portuguesa. Eu vi que mandaram muito bem. Participe no chat, se inscreva no nosso canal, não esqueça de compartilhar que você faz parte do grupo do Chave do Enem. Muito bem, depois de língua portuguesa, vamos para o verbo to be. Brincadeira, professora Viviane, não fique brava comigo, mas chegou a hora da língua inglesa. Você gosta de língua inglesa? Eu acho legal, não que eu domine assim, que eu goste tanto, mas eu acho legal e é muito importante para você que está se preparando ali para uma vida profissional futura. Vou parar de falar porque agora está na hora da aula, da nossa live de inglês. Professora Vivi, vem para cá e rodou a vinheta. Hey everyone, good to be here again with you. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês já me conhecem? My name is Teacher Vivi, Miss Vivi, e eu vou ajudá-lo a desvendar todos os segredos que estão dentro da prova do Enem, língua inglesa, fechou? E aí, como é que foi o simulado? Tudo tranquilo? Eu vi que vocês fizeram o simulado, o resultado foi muito bacana, eu fiquei muito feliz mesmo com o resultado que nós tivemos dessa vez. E estou aqui para resolver a prova com você, então não me deixe sozinha. Vem comigo, vamos conversar sobre essas questões, participa, coloca aí as suas resoluções. E a gente então, hoje, especificamente, como vocês já sabem, vocês já praticaram outras vezes aí a prova de inglês do Enem, você não será cobrado de nenhuma gramática normativa, ok? Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Mais uma vez, eu trouxe textos diversos, com variações de gêneros, para que nós pudéssemos praticar. Porque é isso que você vai ser cobrado, né? Qual é o gênero textual, qual é a mensagem, qual é a interpretação. Não, nada do tipo se está no presente, no passado, no futuro, se é modal, se é adjetivo, tá bom? Então, nada de gramática. Então, vamos praticar interpretação de texto. Mas veja bem, eu não estou dizendo aqui que a gramática não é importante, ela é essencial para que você tenha uma boa fluência na leitura do texto, ok? Principalmente quando nós estamos falando sobre tempos verbais, quando nós estamos falando de linking words, de conectores, de modais. Algumas gramáticas, elas são essenciais para que você faça uma boa prova.
ok? Ao longo do tempo a gente vai falar sobre algumas delas, mas hoje eu trouxe para vocês interpretação de texto e se eu ver alguma coisinha ali referente a modal, a conjunção e a tempos verbais, a gente dá um pause e eu explico para vocês. Fechou? Combinado? Então pega lá o seu lápis, pega a sua caneta, pega a sua prova e vem comigo, a gente vai resolver junto estas 5 questões de inglês da prova do Enem. Bora lá, galera! Comecei fácil, hein? Comecei tranquilo, comecei suave, com um cartoon. E por que eu digo que eu comecei suave? Porque não tem tanto texto assim. Não que, né, seja tão fácil, porque nós sabemos que um cartoon exige de você interpretação de texto. Eles não são de formas, eles não trazem uma mensagem de forma literal. Você tem que interpretar e descobrir o que existe por detrás daquelas palavras, qual é a intenção. Tá? Então, vamos pensar aí o que está por detrás dessa mensagem. E a ordem, não vamos esquecer, essa é outra dica que eu sempre deixo para vocês. Qual é a ordem de resolução da prova? Quando você abre o seu caderno ali, vê inglês, você vai começar o quê? Eu vou começar pelo enunciado? Eu vou começar lendo as alternativas? Eu vou começar lendo o texto? Qual é a ordem? Não existe uma regra fixa. Veja bem, eu estou aqui dando dicas de o que eu vejo, o que eu percebo que dá mais certo. Cada um tem a sua metodologia, mas para mim e para os meus alunos que eu vejo ao longo dos anos, o que dá mais certo para a prova do Enem é você começar com o enunciado. Se você quiser dar uma olhadinha e fazer um review, um preview do texto, tá tudo bem, funciona também, ok? De novo, não é uma regra fixa, mas a minha recomendação para o Enem é que você comece pelo enunciado. E por que eu digo isso? Porque normalmente as provas do Enem, dentro do enunciado, ela já te conta em português do que se trata o texto. Então você já fica ali, ó, a par do que se trata o texto que você vai ler, ok? Então essa é a dica que eu deixo para a leitura de textos do Enem. Fechou? Vamos embora então? Cartoon. International Arrivals, eles estão ali no aeroporto, a gente está vendo as figuras, muita gente, malas, conversas ou pensamentos. Os recursos verbais e não verbais do cartoon fazem referência a situações comuns em aeroportos, motivadas pelo fato de que os ou as. Tá? Então é importante você começar pelo enunciado, porque daí você já volta no cartoon focado no que ele quer. Então aqui ele faz a introdução dizendo da importância dos recursos verbais e não verbais, ok? Que normalmente acontece nos cartoons, mas ele quer saber, dentro dessa situação comum de aeroporto, qual é a referência que ele faz, qual é a motivação. Então olha lá. Parei por aqui, tá? Eu não vou ler as alternativas. E por que eu não vou ler as alternativas? Para que eu não seja induzido a usar o meu pré-conhecimento e achar que a resposta é X, Y, Z. Então eu vou para o texto, vou para a linguagem verbal e não verbal do texto. Olha lá, o que vocês estão enxergando? Pessoas ali com uma cara estranha, e ali fala, what do I do now? O que eu faço agora? Aí olha a outra pergunta, ó. A gente viu pergunta ali com what, o que? When is he gonna take my card? Segunda pergunta, when, quando? Então nós temos ali o uso de W8 questions. What, o que, when, quando? Quando é que ele vai pegar o meu card, meu cartão? Terceiro, he seems a bit unfriendly. Ele parece um pouco não amigável. E ali o cara, tá vendo que ela tá se aproximando dele? E ali o outro tá pensando assim, oh, personal space invasion. Eita, que tá invadindo meu espaço pessoal. E a outra pessoa, I'm next, what should I do? Eu sou o próximo, o que eu devo fazer? Gente, olha só que interessante. Quando você olha para as características nos rostos dessas pessoas, vocês estão vendo que cada um parece de um lugar diferente, de uma nacionalidade diferente? Outra coisa que a gente enxerga da linguagem não verbal
É uma coisa cultural, não sei se vocês sabiam disso, mas no Japão, quando ele vai entregar para você um cartão pessoal, um cartãozinho profissional, ele nunca te entrega o cartão com uma mão só. Ele vai pegar o cartãozinho dele e te entregar com as duas mãos. É uma coisa cultural no Japão. Aí o outro cara, tipo, olha para ele, tá, o que eu faço com isso? Né? Ele meio que não entendeu o que o cara quis ali. Por isso que ele pensou, tá, quando é que ele vai pegar o meu cartão? Você viu ali aquela mulher, de repente é uma brasileira, não sei, que a gente é meio assim, né, gosta de invadir o espaço alheio, gosta de toque, né? Mas o outro cara, provavelmente, eu não sei, americano, não sei, uma cultura que não gosta, né, de muita, de pessoas muito próximas, de toque, ele falou, oxe, ó, invasão aí, calma, chega pra lá. E aí o outro cara ali fazendo assim, né, também de uma outra cultura, falando, tá, e eu sou próximo, o que eu faço? Né? Então a gente está vendo diferentes pessoas, com diferentes situações, com diferentes questionamentos, cada um de um local dentro de um aeroporto. Pronto, fiz a minha leitura não verbal. Né? Então, por isso que é importante você ser curioso, é muito importante você ser culturally acquainted, né? Ou seja, você conhecer culturas diferentes, ler muito, entender culturas de outros países, colecionar leituras de diferentes culturas, tá? E ali, voltando para as opções, então, os recursos verbais e não verbais do cartoon fazem referência a situações comuns a aeroportos, motivados por quê, gente? Motivados pelo fato de que os hábitos culturais são diversos, mulheres são ignoradas, pessoas são impacientes, saguões são congestionados, atendentes são desqualificados. Tudo isso pode ter mesmo no aeroporto, né? Pode ter ali, ó. Parece até que a mulher está sendo ignorada quando você olha. Parece que as pessoas estão um pouco impacientes, até porque se a gente usa de um pré-conhecimento, de uma vivência, a gente sabe que normalmente as pessoas ficam impacientes nos aeroportos, principalmente quando eles estão lotados, pressa, voo que atrasa. Os saguões são normalmente cheios de gente, ali a gente está vendo mesmo, né, essa situação de cheio de gente. E os atendentes ali no fundo, será que, né? Então, se você não consegue fazer uma leitura entre linhas, uma leitura não verbal, pode ser que você erre essa questão, ok? Então, por isso que é importante você entender de culturas diferentes, ok? Então, vamos lá? Com isso dito, acertou? Fala para mim. Qual é a resposta? Coloca aí no chat, vamos ver se você acertou? Bora lá? Se você colocou a letra A, você acertou, porque nós estamos vendo ali pessoas com hábitos diferentes, cada um do seu país, cada um com o seu jeito e ninguém se entendendo, certo? Mas vocês são diferentes, porque eu sei que vocês gostam de saber sobre as culturas diversas, tem excelentes professores que dão diversas experiências para que vocês sejam tops. Certo? Fechou? Então, vimos ali uma situação de cartoon. Vamos para o nosso próximo gênero textual. Vamos lá? Bom, temos ali um texto mais longo, né? Embora o Enem não tenha trechos com mais de um parágrafo, alguns parágrafos são maiores, outros menores. Normalmente, os textos informativos são maiores e, portanto, você vai gastar mais tempo com eles. Só que você compensa isso, de repente, com um cartoon, certo? Ou algum poema que seja menor, uma letra de música que seja menor, você acaba fazendo esse balanço aí, esse equilíbrio entre um tipo de texto e outro. Bom, fazendo uma pré-leitura, um pre-reading, very fast pre-reading here, temos ali o título, Israel Travel Guide, ou seja, um guia de viagem de Israel, disponível em worldtravelguide.net. Então, sabemos que é um guia de turismo no mundo ali.net. Então, antes de viajar, olha só, vamos para o enunciado. Lembra que eu falei, melhor coisa é para o enunciado. Fez essa pré-leitura? Não leia o texto, não. Vai para o enunciado para você saber o que está acontecendo, o que o autor quer de você, o enunciado quer de você. Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir.
o trecho do Guia de Viagens de Israel. Então, ó, ele já te ambientou ali do que é o texto, né? Ó, antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. Certo? Ok, verdade? Aí ele pergunta assim, ó, o trecho do Guia de Viagens de Israel. Então, esse trecho, esse Guia de Viagens de Israel, o que ele quer de você? Ficou um pouco vago, eu acho que nesse caso, o trecho do Guia de Viagem de Israel. Acho importante você, nesse caso aqui, ir para os enunciados, porque você tem que saber se o trecho do Guia de Viagens de Israel, ele descreve a história do local, para que os turistas valorizem seus costumes milenares. Será que esse trecho ele está informando hábitos religiosos, para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais? Será que ele está divulgando os principais pontos turísticos para ajudar os turistas a planejar sua viagem? Será que ele recomenda medidas de segurança para te alertar sobre possíveis riscos locais? Ou ele está apresentando aspectos gerais da cultura daquele país para que eles continuem atraindo os turistas estrangeiros? Pronto, eu acho que é nesse caso, tá? Nesse caso, faltou ali, né, no enunciado um complemento, então a gente tá, o que foi de propósito, obviamente, então a gente teve que ler mesmo. Então, e aí, será que esse trecho de guia e de viagem está descrevendo alguma coisa, informando, divulgando, recomendando ou apresentando? Descrevendo, informando, divulgando, recomendando ou apresentando? Vamos ver? Qual destas 5 opções? Será que ele está descrevendo? Será que ele está informando, divulgando ou apresentando? Agora eu vou ler. Vamos lá. Israel has always been a standout destination. Então, começa falando que Israel sempre foi um destino em destaque. From the days of the prophets to the modern days, nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. Então, desde a época dos profetas até agora, esse local, esse pequeno pedaço de terra localizado ali no Mediterrâneo, tem atraído visitantes. While some arrive in a holy land on a spiritual quest, many others are on a cultural tours, beach holidays and eco-tourist trips. Então ele está ali falando quais são os objetivos das viagens das pessoas, né? Enquanto alguns querem chegar na Terra Santa, outros, né, buscando ali, ó, respostas espirituais, motivos espirituais, outros querem apenas tour, um turismo cultural, ou então aproveitar as praias, as viagens de ecoturismo, ou seja, olha quanta coisa, né? Weeding through Israel's convoluted history in both exhilarating and exhausting. There are crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. Então ele está agora destacando algumas coisas mais, um turismo mais religioso, as aventuras, né, que existem associadas com a Bíblia. Most of all, Israel is about its incredibly diverse population. E ele continua falando que, sobretudo, Israel tem uma incrível diversidade populacional, uma população diversa. Jews come from all over the world, live here, while about 20% of the population is Muslim. Então ele está falando assim dos judeus, né, e também ali dos Muslims, que compõem a população dentro de Israel. Politics are hard to get away from in Israel, as everyone has an opinion on how to move the country forward. Está até falando sobre a política do país, né? Que é difícil você liderar um país tão diverso assim, com opiniões tão diversas. With a ready ear, you were sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Portanto, é muito comum você ouvir as diferentes opiniões em relação à política. Então, você viu né, quanta coisa ele falou? Então, ele falou dos tipos de turismo, da diversidade da população, até mesmo das opiniões políticas do local. Portanto, ele falou sobre a história do local,
Ele informou os hábitos religiosos para que as pessoas entendam as diferenças culturais? Será que ele divulgou os principais pontos turísticos para ajudar a planejar sua viagem? Será que ele recomendou medidas de segurança para alertar os turistas? Ou ele apresentou aspectos gerais da cultura para continuar a atrair os turistas estrangeiros? Certo? Então, por exemplo, a letra D você já pode tirar ali da sua opção, porque na verdade ele não falou nada sobre medida de segurança, certo? Então, gente, vamos lá comigo. Coloca aí no chat. Qual foi a sua resposta? E aí a gente vai esmiuçar esse texto depois que você colocar aí para mim, a gente vai entender por que que a resposta é... Pois? Então vamos lá? Vamos ver? Por que que é letra E? Aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Obviamente, só ali daquele primeiro parágrafo não, dessa primeira parte do texto, olha só, ele falou sobre as praias, sobre os lugares da Bíblia, sobre procuras de pessoas que estão procurando cura espiritual. Olha quanta coisa, e tudo isso de uma forma geral da cultura. Falou até mesmo da população, dos diferentes tipos de pessoas e das opiniões políticas. Então foi algo geral, que ele generalizou para continuar a atrair os turistas estrangeiros. Tá? Alguns ficaram em dúvida, pelo que eu observei ali na correção do simulado, entre a letra A e E. Né? Descreve a história do local. Ele não descreve a história em detalhe, ele é mais geral, né? Ele não fala sobre a história do local. Para que os turistas valorizem seus costumes milenares. Embora ele tenha colocado ali alguma situação sobre a Terra Santa, sobre histórias milenares, não é esse o foco, né? O foco realmente é apresentar aspectos gerais da cultura, certo? Fechou? Ótimo, então vamos lá, vamos para a nossa terceira questão. E a terceira questão trata-se do New York Times. Então, gente, ó, é uma fonte que eu super recomendo. Ao invés de você ler as notícias em português apenas, leia também em inglês, tá? Então, olha a fonte, New York Times. Você tem acesso ao New York Times em inglês, né, na internet. Então, busque as informações também em inglês, e New York Times é uma excelente fonte de informação para que você colecione vocabulário e fique antenado do que está acontecendo aí no mundo. Fechou? Bom, Letters é o título, Children and Guns. Então, trata-se de cartas, vai falar sobre Children and Guns, crianças e armas. E foi publicado dia 7 de maio de 2013 para um editor. Ótimo, já fiz a minha pré-leitura, já sei que foi tirado do New York Times. Trata-se de uma carta de alguém que escreveu para comentar sobre crianças e armas. E agora eu vou para o enunciado. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville, a autora da carta, enviada ao New York Times, busca o quê? Então é uma carta, vamos ver o que a leitora quer? Então eu tenho que focar na autora, o que a autora está buscando? Reconhecer, responsabilizar, apresentar, expor ou reforçar alguma coisa. Ela fala assim: I find it abhorrent that the people of Burkesville in Kentucky are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. Então ela está achando abominável que as pessoas desse local não aprenderam a lição daquela tragédia que matou uma garotinha de 2 anos, e quem a matou foi o irmão de apenas 5 anos. I'm not judging their lifestyle or introducing guns to children at a young age, but I do feel that it's irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Então, eu não estou aqui para julgar o estilo de vida, se quiser introduzir ou apresentar as armas para as crianças numa idade tão jovem. Mas eu sinto, quando ela fala I do feel, é que ela está enfatizando o sentimento dela. Mas eu sinto que é uma irresponsabilidade não praticar medidas de segurança básicas
com as armas letais em potencial. Guns, knives, fire and so on. Aí ela fala quais são os tipos de armas letais. How can anyone, ela faz uma pergunta, ó, how can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded, in a home with 2 young children? Como é que pode alguém justificar alguém deixar uma arma em casa, destravada, possivelmente carregada, sabendo que ali moram 2 crianças? I wish the family of the victims comfort during this difficult time. But to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to happen. Então, eu espero que a família tenha todo o conforto durante essa hora difícil, mas eu também enfatizo que acidentes simples como esse abra um potencial para discussões grandiosas sobre esse incidente, sobre esse acidente, né? I hope this doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. Eu espero que isso não abra, não tenha que acontecer muitas outras vezes para que a legislação, para que o governo, né, entenda que alguma coisa precisa mudar. Então, você está vendo o tempo todo ela falando eu acho, eu penso, eu acredito, e ela questionando o tempo todo, né? Fazendo os leitores dessa carta refletirem sobre o assunto. Fechou? Tranquilo? Então, vamos ver. Agora, com isso, a autora da carta enviada, ela busca o quê? Reconhecer o acidente como um fato isolado? Responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente, apresentar versão diferente da notícia publicada pelo jornal, expor a sua indignação com a negligência de portadores de armas ou reforçar a necessidade de proibição do uso das armas por criança. Então é importante, tá vendo? Você não lê ali os enunciados antes, porque pode ser que a sua opinião seja a proibição do uso de armas. Então você pode colocar a sua opinião acima da dela e optar pela resposta errada, ok? Ou no meio ali da revolta, não, que isso, responsabilizar o irmão, a culpa é dele. Então não, é importante você ver o que ela fala no texto, porque ali o que conta é a resposta dela e não a sua opinião. Portanto, e aí, colocaram letrinha participando aí comigo? Vambora? Fala pra mim qual é a letra correta. Obviamente, né? Isso aí. Essa daí teve um alto índice de acerto. Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Tá bom? Porque ela fala ali, ó, eu acho horrível. É uma coisa horrorosa as pessoas, né? Não aprenderam uma lição sobre essa tragédia. How can anyone? Ela faz uma pergunta, expondo a sua indignação. Como pode, né? As pessoas ainda justificarem esse ato. Certo? Fechou? Próxima, número 4. Temos ali um diferente gênero para praticarmos. E ali, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e o que mais. Então, nós temos ali um poema, certo? Tá falando sobre essa produção artístico-cultural, essa relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e o que mais? Vamos ler? Então, pessoal, vamos ler ali essa produção textual, esse poema. É bem curtinho e a gente vai verificar, então, qual é a relação que ele está fazendo, tá? Eu acho que nessa situação também, que não é sobre opinião do autor, você pode ler, tá? Não tem problema se você ler as opções, porque ali ele fala sobre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e o quê? E a importância dos elementos da natureza, a transmissão de hábitos alimentares, a preservação da estrutura familiar, a representação do corpo em seus rituais ou a dependência da sabedoria de seus ancestrais. Então, esse tipo de pergunta não tem problema, se você quiser ler,
quais são as alternativas, porque não vai te levar a uma opinião própria, algo que você tem uma opinião, né? Ou vai te induzir a alguma situação. Vamos lá. My brother, the star. My mother, the earth. My father, the sun. My sister, the moon. To my life give beauty. To my body give strength. To my corn give goodness. To my house give peace. To my spirit give truth. To my elders give wisdom. Bom, o que eu percebo? Só nessa primeira parte, o que ele faz? Ó, brother, star, mother, earth, father, sun, sister, moon. Ele está, ó, meu irmão, a estrela, minha mãe, a terra, o meu pai, o sol, minha irmã, a lua. Então, como a gente já leu antes, né, as opções, a gente já sabe, ó, que dentro dessa tradição oral da cultura indígena norte-americana, ele demonstra a relação com o quê? Com a importância dos elementos da natureza, né? Esse daqui acho que não tinha muito o que pensar ali. Não está falando nada de transmitir hábitos alimentares entre as gerações e nem a representação do corpo em rituais ou dependência de sabedoria de seus ancestrais. Essa estava tranquilo, né, gente? Tá? Então, olha só. Eu tenho ali as estrelas, a terra, o sol, a lua, fazendo essa relação estreita aí sobre a importância que para a cultura deles, né, indígena norte-americana, tinha o sistema solar, os elementos da natureza, por exemplo, né, nesse caso. Fechou? Tranquilo? Esse foi rápido, né? Então a gente compensou o tempo que a gente teve que usar para o nosso texto informativo. Ok, galerinha? Mais um para encerrar? Vamos lá? Comigo, não desiste não. Vambora, bora, galera. Notice of Baggage Inspection. Então, esse documento, quem já teve a oportunidade de viajar para o exterior, pode ser que tenha recebido essa Notice of Baggage Inspection. Baggage seria bagagem. Inspection, inspeção de bagagem. Então, é uma notificação, né, de inspeção de bagagem. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. E esse aviso voltado aos passageiros tem o objetivo de quê? Então, esse tipo de documento, ele serve para quê? Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, dar instruções de como arrumar a mala de forma a evitar inspeções, apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Cuidado, porque se você viajou para o exterior, pode ser que você já sei para quê. E nem leia o texto. Calma, tá bom? Vamos ler. Por mais que a experiência que você tenha, nunca vá assim, tá? Sem antes ler o texto. Bom, então é uma notificação de inspeção de bagagem, certo? Então eu já sei que ali no caso, dar instruções de como arrumar a mala de forma a evitar inspeções, eu acho que já pode tirar fora, né, gente? Mas tudo bem, vamos lá. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration is required by law to inspect all checked baggage. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. Então, ali ele introduz o texto falando que ele foi selecionado, né, para uma inspeção física da mala, que é um procedimento comum, que algumas malas são solicitadas para que sejam averiguadas. During inspection, your bag and its content may have been searched for prohibited items. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, durante a inspeção, a sua mala e todo o conteúdo foi vistoriado por alguns itens que eram proibidos. E na inspeção, durante as inspeções, os conteúdos foram retornados para dentro da mala. If TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks of your bag. Então, se eles não conseguiram abrir na boa vontade, provavelmente eles quebraram, né, o cadeado da sua mala. TSA sincerely regrets having to do this. However, it's not liable for damage of your locks resulting
from these necessary security precautions. Então, eles estão se desculpando por qualquer tipo de dano, mas é lei, né? Então, teve essa necessidade porque provavelmente você estava carregando algum item proibido, algum item que chamou a atenção ali na sua mala. For packing tips and suggestions on how to secure your bag during your next trip, please visit. E ele encerra também falando que na próxima viagem a sugestão é que você entre nesse site do TSA e verifique então o que pode e o que não pode levar durante a sua próxima viagem. Fechou? E aí, para terminar, gente, esse aviso tem objetivo de quê? Qual é o objetivo? Solicitar que as malas sejam apresentadas? Notificar os passageiros pelo transporte de produtos proibidos? Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança? Dar instruções de como arrumar a mala ou apresentar desculpas pelo dano causado? E aí, essa tá um pouquinho tricky, aí a gente já vai discutir, eu quero que vocês participem comigo, coloca aí. E aí, fechou? Bora? Posso dar a resposta então? Se você colocou letra C, você acertou. Congratulations! O objetivo dessa inspeção ou dessa notificação, olha só, notificar ou informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Esse é o objetivo, informar que a sua mala foi revistada. Aí, durante ali a leitura, a gente sabe o porquê, ok? Fechou? I hope I have helped you a lot. Espero ter ajudado muito. Continue estudando, colecionando vocabulário. And see you next time. Bye bye, guys. Segundão, estamos quase acabando esta live de linguagens. E você, tá mandando bem? Coloca no chat, participa comigo, engaja aí, compartilhe também. O simulado fica no CPB Provas, para quem é da nossa rede, quem faz parte do nosso sistema. Mas você também pode compartilhar essa live porque ela é aberta. Sim, traga mais amigos, porque em amigos nós vamos mais longe aqui no nosso Chave do Enem. E para finalizar com chave de ouro, a aula de hoje, a live de hoje, vamos de literatura. Gosta de literatura? Eu gosto de ler. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ler. Eu sei que você também. Sem demoras, então, temos uma novidade. Eu já ia pular essa parte, mas temos novidade. Nós temos agora uma nova professora que irá acompanhar você na sua preparação para o vestibular em literatura. Professora Kátia, vem para cá, o pessoal quer te conhecer. O palco é seu e rodou a vinheta. Olá, povo! Prazer estar com vocês. O professor Tiago já me apresentou, eu me chamo Kátia. Serei a pessoa que vai estar compartilhando com vocês durante, agora por um tempo pelo menos, né? Revendo os conteúdos que vocês viram de literatura agora nesse primeiro momento do primeiro bimestre. E vai ser muito bom compartilhar esses momentos com vocês. Quero dar os parabéns, porque eu já vi, dei uma olhadinha ali nas questões que vocês realizaram no CPB Prova e vocês foram demais, hein? Um bom número de acertos, questões que vocês acertaram e aquelas que a gente ficou com dúvidas. Dá para a gente rever agora e quem sabe sanar alguma questão. Ah, por que eu não acertei essa questão? Tá no momento de você ver. Um detalhe, todas as questões selecionadas foram relacionadas ao Enem, todas foram questões do Enem, de Enems anteriores, né? Então, você pode perceber que as questões nem sempre estão relacionadas apenas ao conteúdo que você viu, mas também à forma prática dele. Você vê o conteúdo, estuda o autor e ainda traz consigo uma bagagem cultural que você tenha, associa tudo isso e você consegue responder o Enem. São questões muito práticas. Então agora, vamos revisar? Vamos lá, vamos revisar. Primeira questão que nós temos aí de interpretação, ela fala um pouquinho sobre José de Alencar, vem trazendo informações sobre ele e eu gostaria de ler com vocês. Projeta para a gente, por favor, a questão de número 11. Ela diz, ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda,
um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani, Iracema, tido como o pai do romance no Brasil, além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos. Ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Maravilha! Então a gente vê o que conta aqui, tudo não, né? Porque não dá para contar tudo. Mas conta um pouco da história de José de Alencar, o que ele fez, por que a gente conhece ele tão bem, né? Inclusive no romantismo, só dá ele, né? Na prosa. E aí você tem uma questão que se pede para ser respondida. E a questão não tem muito a ver com o romantismo. Mas pede aqui, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar, o escritor José de Alencar, e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que, então, o que essa questão pede da gente? Pede que nós entendamos o papel do escritor José de Alencar, bem como a futura digitalização da sua obra. Então, vamos ver qual das alternativas se encaixa dentro dessa proposta. E a primeira questão, a letra A, melhor, né, diz assim: a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? Primeiro, antes mesmo de ser digitalizado, a gente consegue compreender os romances de José de Alencar. Então, por que essa alternativa nós escolheríamos? Lógico que não escolheríamos essa alternativa. A questão B diz: o conhecido autor de Guarani, Iracema, foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Ele deixou uma vasta obra literária, a gente entende isso aqui como importante, mas o que isso tem a ver com digitalização? Não está dentro da nossa proposta, aquilo que nós queremos responder da pergunta da questão número 11. A próxima diz assim: a divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial? Demonstra a sua importância? Não, ela já demonstrava mesmo antes de ser digitalizada. Então não precisa passar pelo processo de digitalização para ser importante, ok? A letra D: a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional? Agora sim, concorde comigo. Digitalizando o material, eu consigo salvar isso em várias formas, o material vai ter acesso a várias pessoas vão poder ter mais acesso a esse material, né? Vai estar disponível de uma forma mais fácil, mais prática de você ter o conteúdo em mãos. Então, sim, a letra D cabe dentro daquilo que nós estamos propondo. A digitalização dos textos de Alencar terá importante papel para a preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ok? Vamos para a próxima questão? A questão de número 12. Projeta para a gente, por favor. A questão de número 12, ela está dentro da proposta também do romance, e ela diz assim: talvez julguem que isso são voos de imaginação. É possível. Como não dar largas à imaginação quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e se desenvolve? Na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo e cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do país. Está aí de novo José de Alencar nos ajudando com um texto que tem por título Ao Correr da Pena. E aí, a questão vem pedindo para a gente, no fragmento da crônica de José de Alencar, publicado em 1854, nenhum de nós tinha nascido, nem os seus pais, né? Faz muito tempo. A temática nacionalista constrói-se pelo elogio ao. Bom, a temática nacionalista, eu vou ter que voltar no texto e encontrar dentro do texto a temática nacionalista, ok?
Quando eu volto lá para o texto, eu encontro algumas informações. Mas vamos fazer assim? Vamos passar as questões e a gente vê qual delas se encaixa mais dentro daquilo que a gente acabou de ler. A questão, a letra A, fala aqui sobre um passado glorioso. O texto em si não está falando de um passado glorioso. O texto diz ali de algo que está acontecendo. Ele diz assim, ó, como não dar largas à imaginação quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, tudo pulou, tudo cresce, tudo se desenvolve. Então não é alguma coisa que passou, ele está vendo isso acontecer. Então não pode ser ele não está se referindo a um passado glorioso, ele está se referindo a algo que está acontecendo. A segunda, um progresso nacional. Bom, não se fala de um passado, será que fala do progresso nacional? Vamos ver as outras alternativas e a gente vai deixando essa aí em stand-by? É uma possibilidade, né? Já que nós estamos falando de coisas que estão acontecendo, o progresso nacional pode ser uma das alternativas, mas vamos ver. A temática nacionalista ali está embasada na inteligência brasileira, que é a alternativa C? Olha, ele fala sobre a inteligência, mas a inteligência tem a ver com a temática nacionalista, que é o que nós estamos procurando dentro aqui dessa questão? Não, então nós vamos deixar essa de lado, ok? A letra D, imponência civilizatória, diz aqui que ele ainda não tem aquela imponência, ele está em processo, né? Você viu ali todas as coisas que estão acontecendo, mas não diz que ele se sobressai em algo. Ele não é imponente. E a última, imaginação exacerbada. Se você assinalou essa daí, você tem que voltar. É porque na primeira linha, até diz assim, ó, talvez julguem que isso são voos de imaginação. Aí se você lesse aí, talvez, né, se estava muito cansado para ler o restante do texto, você ia assinalar essa alternativa, né? Mas não, também não, porque se você continua lendo, você vai vendo que há uma menção ali do progresso das coisas que estão acontecendo. Então, realmente a alternativa que se encaixa é a letra B, progresso nacional, ok? Vamos para a próxima questão, a questão de número 13. Projeta pra gente, por favor. Eu consigo projetar? Eu consigo, que legal. Eu já botei a resposta, que coisa. Mas tá bom, vocês não viram, né? Vamos lá, questão 13. Ela diz assim, estas palavras ecoavam docemente pelos atentos ouvidos de Guaraciaba e lhe ressoavam na alma como hino celestial. Ela sentia-se ao mesmo tempo enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indômito guerreiro pronunciar a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor. E respondeu-lhe cheia de emoção, Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma do que os favos da jataí, o seu suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem o sei, e o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo. Embora meus lábios não me tenham revelado, a flor mesmo nas trevas se trai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos, tu viste meu coração abrir-se para ti, como a flor do maracujá aos primeiros raios do sol. Bernardo Guimarães, o Ermitão de Muquem. Bem, esse texto, eu dei uma risadinha no meio do texto, por quê? Porque a gente tem que conhecer algumas palavrinhas aqui, né? Guaraciaba quer dizer raio de luz. Por que eu sei isso? Porque eu nasci numa cidade chamada Guaraciaba, olha só, aí eu tive que aprender pequeno o que era Guaraciaba, né? Mas aí o texto vem falando algumas coisas, por exemplo, ele diz aqui da Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma do que os favos da jataí, uma abelhinha, né? Ou o suco delicioso do abacaxi. Vai dando algumas descrições desse personagem, né? Que está aqui elencado. E aí,
a questão vem pedindo para a gente. O texto de Bernardo Guimarães é representativo da estética romântica. Então, eu tenho que voltar lá no livro e procurar o que eu tenho na estética romântica para poder elencar aqui e responder essa questão. Entre as marcas textuais que evidenciam a filiação, esse movimento literário está em destaque A. Então, vamos lá. A primeira, a letra A referência a elementos da natureza local. Bom, a gente viu no texto que ele faz várias menções à natureza desse espaço ali, né? Ele cita algumas coisas relacionadas à natureza. Então, vamos deixar em stand-by? Pode ser essa questão? Pode ser. Vamos ver as outras. A exaltação de Itagiba como nobre guerreiro. Nós vimos a menção de Itagiba, mas não diz aqui que ele era um nobre guerreiro, não há exaltação dele. A cumplicidade entre o narrador e a paisagem. A gente poderia dizer que haveria uma cumplicidade entre o personagem e a paisagem, mas entre o narrador e o personagem, não vejo isso dentro dessa questão. Na letra D, a representação idealizada do cenário descrito. Não há uma idealização do cenário, porque a gente vê um cenário normal, sem muita diferenciação. Ele não é idealizado. A letra E, expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba. V, aqui ela diz, ali no texto diz assim, como é que é a palavra que diz? Assim, na terceira linha diz assim, ao mesmo tempo, enternecida e ufana, quer dizer que ela está enternecida, então ela não está com uma desilusão amorosa. Ela tem até essa expressão terna, né? Então, não se encaixaria. Então, realmente, a alternativa que se encaixa é a letra A, a referência a elementos da natureza local, ok? Se encaixa dentro do romance, né? Essa prosa de Guimarães, de Bernardo Guimarães. Vamos lá? Próxima questão, questão de número 14. Singular ocorrência. Bem, essa aqui, ela demanda um pouquinho também da nossa interpretação. Tem algumas palavras, vamos dizer assim, difíceis, não são usuais, nós não usamos no dia a dia, você talvez precisaria de um dicionário para saber algumas palavrinhas, mas dá para interpretar, viu? Vamos lá? É um diálogo e a gente começa assim. Há ocorrências bem singulares. Está vendo aquela dama que vai entrando na igreja da cruz? Parou agora no adro para dar uma esmola. De preto? Justamente, lá vai entrando, entrou. Não ponha mais na carta. Esse olhar está dizendo que a dama é uma recordação de outro tempo e não há de ser muito tempo a julgar pelo corpo. É moça de truz. Deve ter 46 anos. Ah, conservada. Vamos lá, deixe de olhar para o chão e conte-me tudo. Está viúva? Naturalmente. Não. Bem, o marido ainda vive? É velho? Não, não é casada. Solteira? Assim, assim. Deve chamar-se hoje Dona Maria de Tal. Em 1860, florescia com o nome familiar de Marocas. Não era costureira, nem proprietária, nem mestra de meninas. Vá incluindo as profissões que chegará lá. Morava na Rua do Sacramento, já então era esbelta e seguramente mais linda do que hoje. Modos sérios, linguagem limpa. Quem é o autor? Machado de Assis, um representante aí do realismo. Machado de Assis escreve contos e dentro da proposta da nossa apostila no primeiro bimestre a gente vê os contos machadianos. Então, por conta disso, selecionamos aí um ponto para você. E a questão vem fazendo uma instigação para nós. E ela diz o seguinte: no diálogo, descortinam-se aspectos da condição da mulher em meados do século XIX, ok? Então, ali Machado nos dá assim uma ideia de como que a mulher era vista no século XIX. O ponto de vista dos personagens manifesta conceitos segundo os quais a mulher, e aí assim, nós vamos ter que agora voltar no texto e procurar com o olhar dos personagens identificar essa mulher. Quem era ela?
ok? De acordo com o olhar desses personagens. Vamos voltar no texto só para colocar ali do ladinho, quem sabe, de uma palavrinha. Por exemplo, a palavra truz, é moça de truz. A gente tem que saber o que é truz, né? Truz é uma moça magnífica, uma moça esbelta, uma moça sem igual, ok? E outra informação que a gente precisa ter aí é na última fala de um dos nossos personagens que diz assim, ó, assim, assim, deve chamar-se hoje Dona Maria de tal. Quando eu falo Dona Maria de tal, eu estou dizendo que essa Maria tem alguém, Maria de tal. Quem é o tal? Então, os personagens colocam essa Dona Maria pertencente a alguém, ok? Então, a gente tem que identificar esses dois detalhezinhos para poder interpretar o restante do texto. Lógico, se tivesse mais alguma coisa aí que você teve de dúvidas quanto à interpretação, deveria ser vista antes de você interpretar a questão, ok? Então, vamos responder agora o ponto de vista dos personagens, com referência aos aspectos da condição da mulher. Manifesta conceitos segundo os quais a mulher encontra um modo de dignificar-se na prática da caridade. Não é pelo fato de ela ter chegado lá e colocado uma moedinha, quando entrou ali, né, bem no comecinho diz ali, que ela entrou, fez o sinal, entrou na igreja, fez o sinal da cruz e botou ali uma esmola. Não é isso que o texto, que os dois personagens estão querendo mostrar sobre essa mulher e sobre a condição dela. Não quer dizer que as mulheres ficavam dando esmola. Não é isso que os autores querem ressaltar, os personagens, perdão, querem ressaltar. E que Machado de Assis quer ressaltar também, lógico, consequência. A letra B, preserva a aparência jovem, conforme seu estilo de vida. A gente percebe aqui pelo estilo de vida dela, que não é isso que preserva ela jovem, ok? A letra C, condiciona seu bem-estar à estabilidade do casamento? Muito pelo contrário, nem fala que ela é casada, faz até o questionamento, não é casada? Não, né? Solteira? Também não, assim. Então, a gente percebe que a vida dela não tem uma estabilidade no casamento. Não é sobre esse o assunto que os dois personagens estão comentando. A letra D. Tem sua identidade e seu lugar referendados pelo homem? Quem é essa mulher? Ela é a Dona Maria de tal. Então, quem é o tal? É alguém, é um homem. Então, essa alternativa pode estar. Vamos deixá-la em stand-by, vamos para a letra E. Renuncia à sua participação no mercado de trabalho? Você poderia dizer assim, verdade, olha ali no final, diz que ela, o que ela foi aqui? Costureira, não era costureira, nem proprietária, nem mestre meninas, lá. Mas isso não quer dizer que ela renuncia à participação nos trabalhos, apenas faz uma menção de que ela não estava nessa condição de trabalho. Então, realmente, a letra D, ela nos serve para essa questão, ok? E a última questão é uma questão de José de Alencar. Nós vamos voltar para o romantismo, né? Deveria ter posto antes, mas foi um errinho aí, vocês me perdoem. Vamos lá, a última questão, então, sobre a mitologia comparada. Vamos pôr a questão, né? Primeiro aí. A mitologia comparada, isso. A mitologia comparada surge no século XVIII. Essa tendência influenciou o escritor cearense José de Alencar, que, inspirado pelo estilo de epopeia homérica na Ilíada, propõe a Iracema uma espécie de mito fundador do povo brasileiro. Assim como a Ilíada vincula a constituição do povo helênico, a Guerra de Troia, deflagrada pelo romance proibido de Helena e Paris, Iracema vincula a formação do povo brasileiro aos conflitos entre índios e colonizadores, atravessados pelo amor proibido entre uma índia, Iracema, e o colonizador português, Martim Soares Moreno. A gente sabe que José de Alencar escreve aí romances indianistas, históricos, sertanistas e também urbanos. Esse aqui não, né? Mas essa Iracema está dentro da categoria de romances históricos e também romance indianista, justamente porque histórico, porque tem um personagem que realmente existiu, que é Martim Soares Moreno. Ele era alguém real. E Iracema é um personagem fictício. Então, José de Alencar faz a junção
desses personagens, um real e um fictício, para trazer para a gente essa obra magnífica que é Iracema. Só que a questão está dizendo assim, ó, a comparação estabelecida entre Ilíada e Iracema demonstra que essas obras, lembra, Ilíada também fazia referência aí à formação de Troia, né? E Iracema, aqui José de Alencar faz uma retrospectiva, né, na formação do nosso Brasil, de como, quando os colonizadores chegaram por aqui e como foi essa questão, ok? Colonização portuguesa. E aí pede para a gente qual é a comparação estabelecida entre essas duas obras. Bom, a gente pode ler aqui e encontrar algumas alternativas de resposta. Quando lá no começo fala sobre a mitologia, a gente entende que mitologia é uma proposta de interpretação de algo que não existe. A mitologia, né, algo criado, uma ficção, né, criado pela imaginação, mas que tem uma aplicabilidade a alguma coisa que realmente existiu, a um aspecto da vida, a uma história de um povo e assim por diante, que é o que acontece aqui nos nossos dois casos. E das alternativas, a gente entende ali, quando nós lemos elas, vocês já responderam, vocês percebem que a alternativa C, ela realmente vai trazer essa associação da história e do mito em suas construções identitárias, porque tanto Ilíada como Iracema trazem uma história que realmente aconteceu, linkado a um mito, a um ser que foi criado por um autor. Bem, espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado, tenha tirado algumas dúvidas que quem sabe você tenha tido aí na hora de resolver as questões. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, Chave do Enem, para que você acompanhe as nossas atividades. Nós vamos nos ver no próximo Chave do Enem. Um abraço a todos!